Lucas 13, no versículo 6. Está aí. Ontem, conversando em casa, falávamos sobre uma figueira que Jesus teria amaldiçoado. E à medida que nós falávamos acerca daquela figueira, que em nada foi poupada, posto nela não haver frutos, minha mente se deslocou para esta outra figueira, contada em parábolas por Jesus, e fiquei meditando acerca dela aqui na minha mente, e que lições a gente podia extrair dela. O texto é esse. Então contou esta parábola: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. E aí ele faz uma pergunta de cunho filosófico: por que deixá-la inutilizar a terra? Qual o sentido de ser dela? Qual o significado? Qual a valia existencial dela? Para que é que ela serve, se aquilo para qual ela foi feita não está disponível nela? Essa é a pergunta que ele fala a um homem que, assumindo a pessoa de redentor da figueira, se interpõe e responde o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Na tradução, uma outra que você tem aí, é muito interessante, que ela significa mesmo: vou trabalhar em função de fazer essa figueira gerar o que dela se espera. E aí ele diz: estercarei ao redor, aduba, rega, faz tudo que é necessário para que a figueira venha a dar o seu fruto. E aí eu sei que esse texto é pouquíssimo conhecido, e ele começa com uma palavra que raramente se começa um texto. Volta lá, Tupi, olha só. Então é uma palavra que nós usamos para começar a conversa, mas nos tempos bíblicos não. Porque quando a gente vai conversar com alguém, alguns ainda dizem assim: então, e começam a conversa, é ou não é? Então, alguns dizem: olha só. Só que aqui não. Então é conclusão. Então é um adicional a alguma coisa, preliminar àquilo. Por isso eu sou obrigado a me reportar ao texto que antecipa esse e que provocou a parábola. Eu não gosto que você faça leituras bíblicas obedecendo numerozinhos ao lado dos textos. Versículos, capítulos, títulos, essas secções que não foram os autores que a implantaram aqui. Às vezes, quando não, na maioria das vezes, elas cortam pensamentos no meio. Elas pegam as cartas de Paulo e as dividem assim, fragmentando a carta inteirinha. Você já escreveu uma carta assim para sua namorada, para o seu namorado? Em capítulos e versículos? E aí quando vocês brigavam: meu amor, leia o capítulo 3, versículo 2 da carta que eu lhe escrevi, para recordar do que eu lhe disse? Não é assim, tem um todo, tem um corpo. A mesma coisa aqui. E aqui, a questão que não está projetada, mas eu vou lhes falar rapidamente:
os versículos que antecedem a esse, eles levam a Jesus uma questão que é a mesma que nos ocupa a mente nos dias atuais. Está dizendo o versículo 1 que naquela ocasião contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios pagãos que ele fazia no templo, nos templos romanos. Daí todo mundo pensou, cruz, credo, que morte horrível para alguém que crê num Deus uno e invisível, ter que morrer e ter seu sangue misturado aos sacrifícios pagãos de um governador pagão. Alguma coisa esse cidadão fez para morrer assim. É assim que eles pensavam. Daí levaram a Jesus essa questão. E ele no versículo 2 respondeu, vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores ou mais merecedores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? E ele se reporta a um outro ocorrido recente, uma tragédia de seu tempo, assim como as nossas, do nosso cotidiano. Todo dia cai ponte, derruba um negócio, bate um carro, é ou não é? Aqui ele diz, ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram, quando caiu sobre eles a torre de Siloé, eram mais culpados do que todos os outros habitantes da cidade na qual a torre estava? Vocês pensam que eles foram vítimas escolhidas? E que eles tiveram assim um destino muito mais cruel do que qualquer um de nós poderia vir a ter? No versículo 5 ele diz, eu lhes digo que não. Se vocês não converterem o coração na direção de Deus, em vida e na vida, nada disso tem implicação nenhuma, todo mundo ao final perecerá, de uma forma ou de outra, é o que o texto quer dizer. Quando Jesus faz isso, preste atenção, está respondendo a uma questão sua, que é pouco prática, mas que existe em você, existe em mim. Meu Deus do céu, o que esse cara fez para morrer desse jeito? É ou não é? Você já não viu umas mortes assim? Uns finais terríveis? Todos os dias a gente fica sabendo de situações assim. Há quem peça por uma boa morte, não é? Existe alguma coisa desse tipo, a pessoa faz, a fim de que atraia para si uma boa passagem, uma boa morte. E aí Jesus está dizendo que o sentido da vida não tem nenhuma relação com a forma em que ela se termina neste tempo. Nenhuma. A maneira como a gente é levado daqui, pouco diz a respeito da vida que se viveu aqui. Não há lógicas nesse sentido. E não há fórmulas que relacionem uma coisa com a outra. Não há mortes indignas para quem viveu dignamente, por mais indigna e humilhante que tenha sido a tal morte. O que Jesus está dizendo é que, por outro lado, não há morte honrosa que dignifique a vida de alguém que viveu pela vida como um morto, ou em matando os outros. Eu acho que, por fim, o que se está dizendo é que estas relações que a gente faz são de todas pagãs, procuram causa e efeito num alguma coisa para qual não há relação de causa e efeito. A minha morte, ele está dizendo, não fala a respeito da minha vida, porque o que dá sentido à minha vida não é a forma como eu morri ou vou morrer, mas a forma como eu vivi é que dá sentido à vida.
Amém? Você crê nisso? Posto isso, Jesus então lhes conta uma parábola. Foi assim, foi neste contexto. Aí ele se prende à vida de uma figueira. A figueira é uma representação de cada um de nós. Jesus não tem mensagens ecológicas. Aqui ele fala acerca do Evangelho. E o Evangelho tem a ver com o coração humano. Se o Evangelho não tem a ver com o coração humano, preste atenção, ele não tem a ver com nada que nos valha a pena a fim de olhar para ele. Daí, ele diz que uma figueira recebeu em si condições para a vida e para gerar frutos de vida. E com seus frutos alimentar os demais, que se alimentando dela iam sentir o gosto dela. E aí ele disse que, contudo, essa figueira permanecia estéril, sem gerar fruto, vítima de uma esterilidade em si, que a fazia inócua, passando pela existência sem dar a ela qualquer sentido, sem que ela estivesse carregada de significados, porque carregada não estava de frutos. E fruto não é o que a igreja evangélica chama de fruto, que é pequeno, medíocre e muito objetal, tem a ver com aquela relação que a gente tem com os de fora do nosso clube de pertencimento. Quando você o conquista para a sua agremiação e o torna parecido contigo, aí você chega para alguém e diz: eu dei este fruto. E o cara é realmente um fruto, porque ele fica tão igual a você e assume todos os seus complexos, neuras, teologias equivocadas, maluquices religiosas, que ele é de fato um fruto seu. E você o transforma naquele que você quer que ele seja. Jesus falou isso acerca dos religiosos judeus. Vocês cruzam os mares para fazer um convertido, quando chegam lá, tornam o cara 2 vezes mais merecedor do inferno do que ele já era. Porque a tudo que ele tinha se acrescentou agora o cinismo, a hipocrisia, a religiosidade exterior, conforme as denúncias do texto. Então, fruto não tem a ver com a nômina religiosa para fruto. Fruto não é a contabilização dos que você arrebanhou. Isso não é fruto. Ao menos no Evangelho não é. Fruto na boca de um administrador, de um empreendedor, é outra coisa. É multiplicar as coisas que tenho. No entendimento empresarial, quem dá um fruto, na verdade, está multiplicando posses. Na gerência dos bens, ele tem a habilidade de fazer com que aquilo dobre, triplique e cresça. Fruto. É como, infelizmente, se entende a parábola dos talentos. A possibilidade de contabilizar ganhos. No Evangelho, fruto não é nada disso. Fruto nasce em mim, a partir de mim, tem a ver comigo e é de Deus em mim. Tem a ver com a semente do Evangelho em mim. Fruto no Evangelho está escrito que o fruto do Evangelho em mim é vida e paz. E a partir de mim é amor, alegria, paz. Que mais está escrito? Bondade, dignidade, longanimidade. É gerado em ambientes exteriores ao nosso coração, tal como a fruta e o fruto de uma figueira só pode nascer em nós.
não há implante de fruto. Se a figueira está estéril, não há super bonder que colhe um figo nela e a faça dotada da capacidade de dar frutos. Apesar da linguagem ser agrícola, ela é tão acessível a nós, é ou não é? Que a gente não é tão retardado assim em relação às coisas da natureza. Você sabe que ou a árvore gera, ou ninguém gera por ela. Você conhece alguma outra forma de conceber um figo? Figo vem da figueira. Ou a figueira produz o figo, ou não há quem o faça. E que relação isso tem com as calamidades da vida que Jesus começou falando aqui, meus irmãos? Preste atenção, porque hoje eu não vim com nenhum espírito prático aqui. Alguns falam para mim por e-mail, que legal foi a palavra, foi profunda e prática. Hoje não tem prática nenhuma. Hoje eu só quero despertar você para a necessidade de entender que ou as coisas do Espírito nascem em nós, no tabernáculo de Deus instalado no nosso coração, ou não tem outra forma dela ser gerada em nós. Porque é semente de Deus em nós. O fruto dá significado à vida. Minha vida anda sem sentido. Sim, dedique ela ao próximo que você encontra sentido imediatamente. Minha vida anda sem significado. Comece a perscrutar toda a panaceia em volta da vida alheia, o drama, as limitações, as fragilidades do teu próximo, e que você vai ver que sua vida ganha sentido. Não é porque a dele não tem que a sua ganha, é pela possibilidade da sua vida ter sentido na direção dele. Você entendeu? Na direção dos que cruzam contigo, dos que com fome vão à árvore e lá buscam um fruto. A gente cruza com gente o dia todo, o tempo inteiro. E a devoção ao serviço, ao outro, conforme teus frutos, teus dons, tuas possibilidades em Deus, vão dando significado à vida. Mas não pode ser tão simples. É mais simples do que a gente é capaz de arriscar. Quem se devota ao outro, a ciência diz inclusive, que se vicia na solidariedade, posto que ela, o ato de ajudar alguém, a relação de fraternidade e companheirismo, gera em mim uma química orgânica de liberação de endorfinas, serotonina, de sensação de bem-estar e de prazer. Foram analisar via tomografias e ressonâncias o cérebro das pessoas que têm gastado a sua vida em função de que outros tenham sua existência recuperada. E o pessoal se viciou em solidariedade, como você é viciado em chocolate. Como alguns fumam na expectativa de que, você sabe que o cigarro em 9 segundos já liberou uns negócios aqui. E dá aquela sensação de bem-estar que o outro tem no ato de acolher o próximo. Não é um negócio doido? Que a gente passe a vida buscando sentido para a vida, e o sentido da vida, Jesus há muito disse que só tinha a ver com gastar a vida, desperdiçá-la na direção do outro. Porque quando eu dou, eu recebo.
Quando eu cedo, em mim nasce mais. Você está entendendo? A vida se reveste de sentido e de significância e de propósito. Eu vejo muito os cristãos procurando um propósito. Eles querem abrir uma igreja com propósitos. Um livro que ficou muito famoso no meio. O propósito. O meu propósito não é diferente do propósito da figueira em existir, se o que dá sentido para a minha vida é minha vida e não minha morte. É existir a fim de gerar a partir de mim e do que em mim foi semeado, fruto. Ele é tão meu, que tem minha cara, meu jeito, minha forma, minha performance. Porque figueira só pode dar figo, figueira não dá limão. Árvore boa, Jesus diz, produz bom fruto. Árvore má, fruto mau. Se a árvore se chama espinheiro, mal no sentido do que a gente curte nela. Poucos de nós curte espinho, é ou não é? A maioria não gosta de espinho. Então, se a árvore é uns pinheiros, você quer colher lá o quê? Maçã? Da mesma forma, a semente boa em nós implantada só pode dar bom fruto. Contudo, veja bem, apesar dela ser uma figueira, ela não dava fruto algum. Então eu vim aqui lhe dizer hoje o seguinte: pare de buscar um propósito para a vida. Eu falo com temor e reverência a você e a Deus que nos está ouvindo. Pare de cogitar, de pensar e de refletir acerca da necessidade de encontrar um propósito objetivo para a vida. Em que sentido? O propósito da vida não é um lugar que eu tenho que ir. O propósito da vida não é uma geografia que eu tenho que estar. O propósito da vida não é um lugar a conhecer. O propósito da vida não tem relação com conhecimentos que me faltam assimilar. O propósito da vida